Olá, olá, olá! Ele aqui do canal Dentes de Leão. Tudo bem com vocês? Bom, essa vai ser uma leitura diferente, né? Que eu não fiz ainda aqui no canal. E eu vou fazer a pedidos, tá? De um seguidor, né? Ele me escreveu sugerindo, né, de fazer uma leitura sobre se estamos no caminho certo, né? No caso da pergunta era num caminho espiritual, mas aí eu resolvi fazer mais geral, né? Ou seja, e aí você pode pensar, né, em algum projeto que você esteja fazendo, ou pensar em algum aspecto da sua vida, né, e aí tentar encaixar o que saiu aqui. Eu vou tirar algumas cartas, né, eu tô aqui com o tarô do Osho, tá? E aí eu resolvi fazer com opções, tá? Então, as opções vão ser quatro, né, uma para cada elemento. Então você pode pensar num elemento que você gosta, no elemento do seu signo, ou na cor, ou na pedra, o que te chamar a atenção, tá? Aí eu vou deixar com a sua intuição aí para decidir, para fazer essa decisão. E aí, então, eu vou fazer quatro leituras, né? Quatro opções. Então, nesse momento, enquanto você olha aqui para essas quatro pedras, né? Aproveita para deixar aí um joinha, para se inscrever no canal. Como eu disse, é a primeira vez que eu vou fazer esse tipo de leitura com opções, né? Deixa um comentário para eu saber se funcionou ou se não funcionou. Eu vou ver também o que que eu acho, né, para ver se eu continuo fazendo ou não. Então vamos lá. Então a pergunta que vai ser feita aqui é: eu estou no caminho certo? E aí eu vou deixar que o tarô responda, que o tarô traga alguma outra coisa, né, algum conselho, alguma coisa nesse sentido. Então eu vou começar aqui com o elemento ar, tá? Representado aqui por essa cianita branca. Leste também, né, para quem gosta de direções. Aqui a gente vai para o fogo, tá? No sul. Eu esqueci o nome dessa pedra. Vermelha. É uma jaspe vermelha. Vai ser a segunda opção. A terceira opção, água, oeste. Aqui com essa água marinha. E aqui a última opção, que vai ser o elemento terra, né? Norte, que é esse quartzo fumê. Ok? Então, pausa se você precisar pausar para escolher. Então, são quatro opções. Eu vou deixar aqui as três, aguardando, e a gente vai começar aqui com a cianita. Deixa eu deixar mais longe aqui. Os quatro elementos. Então, começando com a cianita, com o ar. Ele já está previamente embaralhado, tá? Então, se concentra na sua questão. E eu resolvi abrir também, porque nem todo mundo, enfim, entende o que que é o caminho espiritual, né? As pessoas... Claro que se está nesse canal, a chance é grande de entender, de procurar alguma coisa assim, né? E eu fiquei pensando como é que eu ia fazer essa leitura, e a gente está iniciando hoje a onda encantada da Terra, né? A esse momento eu espero já ter colocado no canal a leitura, né? Eu já fiz a leitura. E a Terra fala sobre evolução e sobre sincronicidade. Eu acho que tem tudo a ver com a pergunta que ele me fez, né? O selo da Terra. Sobre a gente se perguntar se a gente está no caminho certo ou não, né? As sincronicidades falam muito sobre isso. Então vamos lá. Cianita, elemento ar. Então vamos lá, energia geral para essa pergunta. Já saímos aqui com 10 de fogo, repressão, né? Então, seja lá o que você está fazendo, ou o que você pensou, tem muito peso, né? Tá muito cansado, tá exausto, né? Numa energia, vou tirar mais três cartas. Saiu aqui um 9 de ouros, que é uma carta muito boa, tá?
Na guiança. Vamos ver aqui um desafio. Na guiança saiu o eremita, tá? Talvez tenha aí uma pessoa para te ajudar. No desafio saiu um 4 de fogo, tá? Se não estiver dando para ver, eu já mostro as cartas, tá? E aqui eu vou tirar mais uma pro oculto. Oculto. Energia oculta. Compreensão. No fundo do deck saiu um 4 de ouros. Então vamos lá. Na energia geral, né? Como eu já disse, apareceu aqui um 10 de paus, né? Repressão me fala de muito cansaço, tá? De uma exaustão, efetivamente. Numa energia aqui de ajuda, tem uma carta muito boa que é o 9 de ouros, que fala de momento de colheita. Então, apesar de estar, né, seja lá no que você está pensando, né, ou seja lá o que você está fazendo, de estar num momento que parece, né, que está super amarrado, né, você está se sentindo efetivamente assim, né, preso, né. Veja que tem zilhões de cordas ali prendendo ele num espaço muito pequeno, né? Então, apesar de estar, né, com essa sensação e efetivamente estar num lugar desse, você está num momento de colheita. O que que isso significa, né? Significa que você fez um plantio, né? Bom, né? E agora as frutas estão todas maduras para colher. Então tem que abrir os olhos para isso aqui, né? Tem que sair dessa situação que você se colocou, né? O que teve que passar por um motivo, que já está na hora de colher todo o trabalho que foi feito, tá? Aqui na guiança apareceu a carta da solitude, é um arcano maior, né? É, eu poderia. Tem duas coisas que me vêm na cabeça aqui, né? Mas como veio na parte de guiança, né? Eu imagino que existe algum mentor ou alguma pessoa que. E aí, claro, né? Mentor pode ser um mentor espiritual, pode ser um professor, pode ser um irmão mais velho, pode ser um conselheiro, né? E eu tô falando tudo no masculino, mas não tem gênero aqui, tá? Eu tô falando que é a carta do ermitão, né? Observe que é uma pessoa sozinha aqui, né, e que ilumina o próprio caminho, né, justamente uma ideia de guru. E eu estou falando de uma outra pessoa, é claro que pode ser você mesmo, né, de você seguir o seu próprio caminho, né, de você ser mestre de si, que no final das contas é o que a gente busca sempre, né. Mas aqui saiu na posição de guiança, tá? Então, na posição de guiança, eu diria que tem alguém aí, né, que pode te ajudar, né, talvez a enxergar isso aqui que você não está enxergando, tá? E também veio aqui no desafio, e por isso que me faz pensar que é uma pessoa externa, né? Não é uma questão de você seguir o seu próprio caminho nesse momento, né? É de procurar ajuda. E quando a gente fala em procurar ajuda, que me veio também, às vezes é a ajuda de um analista, né? De um psicólogo, alguém para conversar, para te ajudar a sair dessa repressão interna, tá? Porque às vezes é a gente que se vê nessa posição, né? E o que eu ia dizer é que está colaborando, né, com essa ideia de ter alguém para ajudar, né, um conselheiro, ou um ouvinte, ou um terapeuta, ou um guia, um professor, etc, etc, etc. Porque no desafio aqui vem o 4 de paus, que nesse deck do Osho, ele fala de participação. Em outros decks, às vezes sempre aparecem outras pessoas, né? Aparecem coisas de comemoração, né? Eventos comemorativos, né? Então talvez você esteja se isolando, né? Então, como vem no desafio, então teu desafio talvez seja estar com outras pessoas, estar comemorando, perceber tudo aquilo que você já alcançou, né? Perceber que você já plantou muito
e que às vezes é hora de relaxar e aproveitar aquilo que a gente já plantou, né? E aqui no oculto, eu tô me sentindo presa, é engraçado, né? Tô falando isso, parece todas aquelas cartas ali, eu tô me sentindo amarrada aqui nesse momento. A roupa começou a ficar mais apertada, né? Então você realmente está se sentindo sufocado, tá? É uma questão real, né? E aqui no oculto, vem essa carta que ela fala de compreensão, né? E essa carta aqui, o desenho dela fala muito mais do que qualquer outra coisa, né? Porque é um pássaro, né? Você vê que tem ali a grade, né? Que ela poderia estar presa, ou ela está se sentindo presa, mas tem espaço para ela sair, né? E ela fica ali olhando os outros pássaros voando, né? Ela ainda não compreendeu que ela também está livre, né? E basta ela voar, basta ela se jogar e ela voar. Então eu acho que só corrobora aqui as outras coisas que eu falei, né? É, Então, a pergunta, né, sobre estar fazendo alguma coisa, ou seja, sim, você trilhou um caminho até aqui, mas você está num momento que você não está conseguindo enxergar que você pode voar, né? Então, você está num momento que você está se sentindo preso, você não está enxergando, né, essas frutas deliciosas aqui para comer, tá? Então foi trilhado um ótimo caminho, mas agora tá num momento aí crucial que você não está enxergando que você pode voar. Então aqui a sugestão do tarô seria procurar ajuda de alguém, né? Alguém que possa fazer com que você enxergue todas essas coisas, tá bom? Então essa foi a leitura para o elemento ar. Eu vou finalizar ela aqui, depois eu abro a outra. Então, gratidão se você ficou até aqui. Se você quiser ouvir as outras, né, pode continuar. Se fez sentido, deixa um comentário. Dando continuidade a essa leitura, com opções. Agora a gente está indo para o elemento fogo, para essa jaspe vermelha, para a direção sul. Estou aqui com o baralho do Osho. Lembrando que a gente está iniciando a onda encantada da Terra Vermelha. Fala sobre evolução, fala sobre sincronicidades, sobre navegação. E a pergunta aqui é: eu estou trilhando o caminho certo? Eu estou tirando 5 cartas para pedir um conselho, na verdade, né? Difícil a gente saber se a gente está, né? Dizer se tem caminho certo, não tem caminho certo, né? Às vezes a gente trilha alguns caminhos que fazem parte, né, da nossa evolução. Então vamos lá, para quem escolheu. Para quem escolheu a segunda opção, elemento fogo, energia geral do momento. Saiu aventura, um cavaleiro de ouros, gosto. Ou seja, novidades ali, novas aventuras. Você vê que é uma criança, né? Na energia positiva aqui vem uma ruptura, gosto. O que realmente indica que é uma novidade, né? Talvez seja um novo caminho. Saiu na guiança, vamos aceitar 2 cartas aqui. Uau!
Um as de água junto com a imperatriz. Tá maravilhoso isso aqui. Você que escolheu essa segunda opção. Se você está iniciando uma coisa nova, né, rompendo com alguma coisa e iniciando uma coisa nova, está muito positivo. Então vamos no desafio. Desafio. Desafio solidão. Olha só que interessante. Saiu na energia de criança na primeira leitura. E no oculto, para finalizar aqui, no oculto, energia oculta, saiu duas de novo, hein? Então, tem muita carta querendo conversar aqui. A primeira leitura foi mais calminha. Então vamos lá, mais um arcano maior, tá? Então, na energia desse momento, e aí me fala se ressoa com você, né? Vem a carta da aventura, né? Veja que é uma criança no meio de uma floresta, né? Ela tá sozinha e ela tá seguindo a direção do arco-íris. Maravilhoso. Então, são novas aventuras. Aqui junto, né, para ajudar, né? Uma energia de ajuda mesmo, uma energia positiva. Vem o arcano maior, 11, né? Lembra, tem muito arcano maior aqui, né? Lembra, para quem não está acostumado, arcanos maiores são forças que, em geral, não dependem muito da gente, né? Isso é isso. Tem alguma ruptura, né? Então, você está rompendo com alguma coisa, com alguma estrutura interna, né? Eventualmente, conseguiu vencer alguma crença limitante interna, né? Você está rompendo com isso e está dando início a uma nova jornada. Tá? É isso que está me dizendo aqui. E aí, para guiar essa nova jornada, né, tem duas energias maravilhosas aqui. Um é o as de água, que é esse indo com a correnteza, né? Então, qual que é o conselho, qual que é a guiança aqui? É ir, né? Você já rompeu, ou tá para romper, né? Ou tá rompendo, né? Essa coisa interna, né? Deixando sair alguma coisa interna de dentro de você. E o conselho aqui é seguir, né? Seguir a fluidez, né? E lembrando que a gente está na onda da sincronicidade, né? Então é estar atento às sincronicidades e não controlar, se jogar, tá? E junto vem a energia da criatividade, né? Que é um arcano maior, o arcano 3, que é a imperatriz. Então na guiança aqui está a imperatriz, tá? E aí, claro, tanto pode ser uma guiança, né, como eu falei na anterior, né, uma guiança externa, né, e aí uma figura feminina, né, com a feminilidade muito aflorada, né, a imperatriz é a mãe, né, fala-se muito em gravidez, né, mas é que não gravidez física necessariamente, né, aqui é a gravidez de projetos, né, como está iniciando alguma coisa. Então, a Imperatriz fala disso, né? De estar gestando uma ideia nova. Né? Ela fala sobre ciclicidade, né? Veja que tem a lua ali, é uma mulher, né? Tem muitas cores. Né? Então, estar gestando alguma coisa com muita criatividade, né? Essa é a guiança. No desafio, no desafio vem a solitude. E aí, o que que me diz isso aqui no desafio, né? Um arcano maior também, né? Veja que está cercado, tem arcano maior em todas as posições, tá? O que que isso me diz? Que você está num momento, né? Quem escolheu essa pedra aqui está num momento bastante importante, num momento bastante crucial, tá? É realmente uma virada aí, tá? E aí a solitude, me fala que talvez você tenha que seguir, né? Esse caminho, né? Lembra que eu chamei a atenção de que a criança está indo sozinha, né? Uma nova aventura, né? E esse romper com crenças internas, mesmo que as crenças sejam internas, ela reflete no exterior, né? Então, às vezes, você tem que seguir sozinho, né? Você romper com certas crenças faz com que você não consiga estar com as mesmas pessoas, né? Às vezes, pessoas que têm aquela crença, quando você quebra dentro de si aquela crença,
às vezes você acaba se afastando dessas pessoas. Né? Simplesmente porque não consegue mais, né? Uma coisa mais, mas não tá errado isso. Né? Você está evoluindo, né? De novo falando aqui no selo da Terra, você está evoluindo para um outro. E quando eu falo de evolução, não estou falando de melhor ou pior, não. Tá? Falo no sentido de evolução de mudar, né? Aquela coisa do biologicamente, né? Sei lá, um pássaro desenvolve um determinado bico, então vai ter que ficar num determinado espaço geográfico. O outro evolui um outro determinado tipo de bico, ele vai estar em outro determinado lugar. É nesse sentido. Então, você está construindo novos entendimentos, está com outros projetos, né? Isso aqui fala muito disso, né? Um as de água, né? O as é um início, né? Que vem todo deck de copas junto, né? E copas fala muito sobre coisas ligadas às emoções, né? Que fala de fluidez, mas fala de coisas ligadas às emoções. Então, um início que te preenche emocionalmente, né? E aí, claro, o desafio é eventualmente seguir em frente, né? Deixar alguma coisa para trás, né? Podem ser pessoas, lugares, né? Acabei de falar aqui de geografia, né? Mas isso pode ser um desafio, né? De seguir sozinho e às vezes começar, né? Ter uma ideia nova e não poder contar para ninguém, né? Então esse pode ser o desafio nesse momento. Mas está muito positivo, tá? E aqui no oculto de novo apareceu duas cartas, né? O oculto fala de não materialidade, que é o Papa, e eu não consigo não olhar para isso e não ver um quadro negro, né? De que tem todas as possibilidades, né? E aí, como é uma ideia nova, né? Então, existem possibilidades, talvez não esteja tudo certinho ainda, né? Nem na sua cabeça, né? E nem no universo, né? Tá sendo construído, né? Tá gestando, né? Ainda tá dentro da barriga, né? A ideia. É, mas o Arcano 5 também fala de coisas formais, né? O Papa, né? É o grande chefe da igreja, né? É, enfim, pode falar de formalizações futuras, né? Não vejo isso agora, mas futuras. E aqui junto vem o 9 de paus, que ele fala de exaustão, tá? Então, talvez seja para tomar cuidado aqui. Não sei o que você está fazendo, não sei que passo que você está dando, mas é tomar cuidado de eventualmente não se exaurir, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Aqui me parece muito, né? A gente começou com tô no caminho certo, né? Era uma coisa meio espiritual, mas aqui me parece uma coisa bem pé no chão, né? Até porque aqui é uma carta de ouros, né? É, mas eventualmente você está com um projeto paralelo, né? Aquilo que você faz, e aí você vai estar vivendo uma vida meio dupla, né? E não pode contar para ninguém por enquanto, né? Enquanto não tiver tudo certo, né? Enquanto realmente não tiver materializado no mundo, né? Por isso esse não material, né? Ainda não está materializado no mundo. Mas durante um tempo, talvez como você está nessa dupla jornada, talvez se canse muito, né? Então isso é natural, né? Exige muito trabalho nesse início, né? Esteja preparado para isso. É, mas tem que cuidar, né? Tem que se cuidar, cuidar do físico, né? Cuidar do mental, para aguentar tudo isso, tá? Mas está muito positivo, né? Ou seja, vem uma ideia nova e me parece um projeto relevante, né? Não é um projetinho qualquer, me parece um projeto muito relevante, né? Que ainda não está materializado, mas tem a Imperatriz aqui na guiança. Né? Então é muito positivo e o negócio é seguir, né? Seguir o fluxo. E só tomar cuidado, né? E prestar atenção no corpo aí, que tem muito, 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 muito trabalho. Tá? É isso, né? Comenta aí se ressoou com você, se bateu, o que é esse projeto novo que você está fazendo? Aqui diz que ainda não pode contar, né? Mas só diz se tem projeto ou se não tem projeto e quando puder contar, com. Espero ter ajudado, né? Eu finalizo aqui essa leitura e aí a gente vai para a próxima opção.
Agora vamos para a nossa terceira opção, elemento água, direção oeste, pedra água marinha. Lembrando que a nossa pergunta geral aqui é: estou no caminho certo? Então vamos lá. Quem escolheu essa terceira opção? Calma aí que eu ainda não cortei. Tarô quer conversar. Cortando. Quem escolheu a água marinha, energia geral. Energia geral, se está no caminho certo. Energia geral do momento atual. Uau! O mago, primeiro arcano. Eu não preciso nem tirar o resto, eu acho, né? Existência. Existência. Você está sendo quem você nasceu para ser, né? E você vê que é uma flor ali, né? Uma flor, um florescimento ali, né? Né? Os elementos da natureza, em geral, eles simplesmente são, né? Você não ficam se perguntando, né? Se eu preciso florescer, não preciso florescer. Simplesmente floresce, né? Simplesmente se é. Maravilhoso. Então vamos lá, uma energia de ajuda positiva para a existência, que é o mago, né? Quando sai o mago, em geral, a gente fala que já tem absolutamente tudo, né? Então, se você ainda não conseguiu aquilo que você está querendo, é só fazer. Você tem tudo que você precisa. Na energia amiga aqui, vem a carta da compreensão, que fala sobre você perceber, né? Que você está livre para voar, né? E é isso que eu acabei de falar, né? Ou seja, se você ainda não conseguiu aquilo que você quer, né? Aquilo que você está buscando, o seu projeto, é porque você ainda não abriu as asas para voar. Mas você já está pronto para isso, né? É compreender que você já está pronto, né? É compreender que você é. Bonita energia. Vamos lá, guiança. Guiança para essa situação de quem escolheu a água. Água fala de fluidez, né? Você já escolheu o elemento água. Tem um sete de espadas na guiança, fala sobre política. Talvez você esteja precisando, por alguma razão, ser mais político, né? Não ser tão. Ah, no desafio, vem o oito de água, que é deixar ir, deixar alguma situação para trás. E aí aqui já muda um pouquinho o meu entendimento, né? É, talvez seja deixar de ser tão político, né? Você veja que nessa imagem de político existe uma pessoa, duas caras, né? E na verdade nenhuma dessas caras é a cara da pessoa, né? É completamente o oposto dessa carta que eu falei, né? A pessoa simplesmente é, né? Eu falei da flor, né? A flor simplesmente é, né? E aqui o convite eu acho que é isso, né? Deixar isso aqui florescer e tirar todas as máscaras, né? E aqui é muito interessante, né? Porque talvez nem se saiba exatamente qual é a minha cara, né? Sem máscara. Bastante, bastante interessante, né? É compreender que você é um pássaro e que você voa. E aqui no desafio é deixar ir. Deixar aí o quê, né? É deixar aí essas máscaras, esses personagens que você criou. Olha como mudou, né? As cartas, né? Eu falei que tava lindo e maravilhoso, né? E realmente tá lindo e maravilhoso. Só que você talvez ainda não tenha compreendido a sua grandeza. E aqui no oculto,
No oculto, no oculto, celebração. Tem celebração. Aqui no fundo do deck tem uma rainha de fogo, um imperador. Aqui no oculto tem celebração em grupo, né? Celebração com várias pessoas, né? O três de copa, né? Você vê que são pessoas dançando na chuva, sendo feliz, né? Sem precisar de muita coisa, né? De novo, não precisa de muita coisa. Eu acho que esse é o recado, tá? E aí, respondendo a pergunta, né? Será que eu estou no caminho certo? Para de fazer essa pergunta e seja. Eu acho que é isso, tá? Não se preocupe com esse tipo de coisa, né? Quando você está preocupado, com isso, né? O que é o caminho certo, né? Quem diz o que é o caminho certo? O seu caminho é o seu caminho. E eu sei que fica muito abstrato, falar isso, né? Mas acho que é isso, né? Você já é você, né? Só que você é um pássaro. Eu acho que é isso, né? Você é um pássaro, né? E aí vem isso aqui, né? Você vê que é muito mais do que um pássaro, né? Você pode voar entre as estrelas. Essa é a compreensão, né? Deixe ir esse personagem que você criou, ou esses personagens que você criou. Sua essência está querendo florescer, né? E aqui no culto tem essa celebração, né? Seja, por isso que eu falei, né? Para de fazer essa pergunta porque é tudo muito mais simples, né? Qual que é o caminho certo? É sair na chuva e dançar na chuva. O caminho certo é esse. Qual é o caminho certo? É dançar na chuva. Lindo, 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 lindo. Eu fiquei emocionada com essa leitura por alguma razão, porque ela parece muito simples, muito abstrata, mas é muito profunda, né? Acho que foi a mais profunda das três aqui. No fundo do deck tem a rainha de paus, né? A rainha de paus, ela fala de guiança espiritual, né? Ela fala do compartilhar, né? E é uma rainha, né? A rainha poderosa aqui, né? Você vê que tem uma vela, né? Tem a iluminação, né? Tem o poder do fogo, né? É uma maga. E também tem o imperador, né? Que é o rebelde aqui, né? O imperador não precisa falar muito, né? Então tem uma rainha e tem um imperador aqui no fundo do deck. Então, quem escolheu essa leitura aqui não tem muita noção do seu poder, está muito preocupado com coisas externas, né? Está sendo guiado aí por máscaras que, que eu ousaria dizer, né? Que tampam essa existência, né? Você já nem sabe mais quem você é, né? A estrela, né? O ser galáctico aqui que você é, né? E eu acho que a ideia aqui, né, de tanto deixar aí, né, o passado, né, deixar aí o que foi até aqui, né, ou seja, a gente caminhou, chegamos aqui e daqui para diante, né, ou aqui e agora, eu diria, né, melhor, né, lembra que passado não existe mais e futuro ainda não existe, né, a única coisa que a gente tem é o aqui e agora, né? Por isso que eu digo, né? Qual é o caminho certo? É dançar na chuva. É o aqui e agora e é o se divertir e aproveitar o aqui e agora. Linda e profunda essa leitura, tá? Eu acho que com quem eu conversei, quem precisava ouvir isso, eu espero que tenha ressoado. Se ressoou, deixa um comentário aí para eu saber, tá? E é isso, né? Só se entrega que tá, que você tá pronto, ou pronto, né? Se entrega que você tá pronto. Gratidão por ter ficado até aqui. Vamos para a nossa última opção, para quem escolheu terra, né? Ou quartzo fumê.
direção norte. Sobre o caminho que estamos seguindo, estamos no caminho certo? A pessoa que escolheu este caminho, o que ela precisa ouvir neste momento? Aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal. No final da leitura você já vai ter esquecido. Assim eu fico sabendo se está chegando, se está ressoando, se fez sentido esse tipo de leitura. Vamos lá. Aproveitar esses 13 dias da Terra que fala sobre sincronização, sincronicidade, sincronização com a Terra, né? Sincronização com o nosso ser. Faz sentido com essa pergunta. Então vamos lá, momento atual. O pessoal que chegou aqui está no caminho certo? Vamos ver o momento atual. Eu vou tirar 5 cartinhas. Momento atual. Uau! Celebração. Quem está assistindo todas essas leituras vai observar que algumas cartas se repetem, né, em posições diferentes, né? Então, quem escolheu essa carta, o momento atual é celebração. Eu espero que você esteja celebrando, né? Você não esteja preocupado com outras coisas. Então, vamos aqui num ponto positivo de ajuda. Ponto positivo, ajuda para quem escolheu. Uau! Olha aí, acabei de falar que as cartas se repetem. Porque essas duas cartas acabaram de sair, tá? No anterior. Eu diria que eu gostaria de fechar aqui já, né? Que é uma carta de celebração, junto com o imperador. No imperador é quem manda, né? Que ele vem com uma carta de rebeldia, né? Repara que ele tá quebrando umas correntes ali, né? Uma carta colorida, ele tá segurando uma tocha, ele tá indo para cima, né? O imperador, ele não pergunta, né? Ele faz, né? É ele quem manda. Então, é um momento de muita celebração. Eu diria que você está arrasando. Mas vamos continuar, né? Na aliança, ou deveria estar, pelo menos, né? Porque você é o imperador da sua vida, você já poderia estar celebrando. Deveria estar celebrando. Na guiança, um rei de espadas, controle, né? Ou seja, você está no controle, né? São energias, duas energias masculinas, né? Lembrando que a gente não está falando aqui de gênero, né? Mas são duas energias yang, né? O rei de espadas, além de ser um rei, é do elemento ar, né? Elemento mental, né? Aquele frio, né? Frio e calculista, estrategista, na verdade. Frio e calculista parece ser uma coisa pejorativa, né? Não precisa ser, né? Ele é estrategista. O rebelde, né? Ainda mais nesse desenho aqui, pode parecer uma coisa meio impulsiva, né? Ele é muito poderoso, né? Mas não é só impulsividade, né? Tem estratégia. É um momento muito, 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 muito positivo. No desafio, vamos ao desafio, setembro desafio, é um desafio, para quem escolheu aqui o Quatro Fumê. E o Quatro Fumê fala sobre terra, né? E materialidade. Apesar de que essa pedra fala bastante sobre espiritualidade, né? Eu gosto muito dessa pedra, tem um anel aqui de Quatro Fumê. Aqui no desafio, né, fala sobre sonhos, tem um 6 de copa. 6 de copa, em geral, fala de coisas do passado, né, sonhos passados, tá? É, e é interessante, né, que você está num momento muito bom, né, de celebração, mas talvez tenha alguma coisa do passado que não está bem resolvida, né? E claro, aqui não aparece nada, mas como nesse desenho aqui, né, ele tem, é uma moça, né, e relembrando de um casal, né?
Então, pode ser que tenha alguma coisa ligada com aspectos afetivos, né? Vamos ver aqui em oculto o que que sai. No oculto, de novo, né? As cartas se repetindo aqui. Aparece a carta da aventura, tá? Então, se você veio para ler só essa última opção, dá uma olhada também na primeira opção, que na primeira opção esse era o momento atual, né, de quem escolheu o elemento ar, que é a aventura, que é dar um novo início, começar um novo projeto, né, e essa coisa destemida, né, apesar de ser uma criança frágil, né, aparentemente está numa floresta sozinha e seguindo o arco-íris, tá? É realmente se aventurar, né, projetos novos. E aqui no fundo do deck, olha que interessante, né? No fundo do deck a gente tem o pendurado, né? Que fala aqui de nova visão, fala sobre você olhar a mesma coisa sobre um novo aspecto. Então talvez seja isso, né? E aqui eu não vou falar sobre amores, né? É, que a leitura não parece que tenha isso. Mas sobre alguma coisa do passado, alguma coisa sentimental, pode ser que esteja até um sonho profissional, né? Que ficou no passado, que está desafiando, né? Talvez alguma coisa que você quis fazer, mas atualmente não está mais nesse, né? Aqui me faz imaginar que você está dando inícios, né? Acho que quase todas as pessoas aqui dessas leituras, né? Tem alguma coisa nesse sentido, de dar novos passos, né? Para o desconhecido, né? Isso é importante. E conversa com essa carta aqui, né? Sobre olhar, eventualmente, alguma coisa que já passou com novos olhos. Alguma coisa que você queria que acontecesse de uma determinada forma, não foi daquela forma, e talvez seja só a forma que você está olhando, né? Não é que se foi ruim, é ruim ou não foi ruim, é você que não está olhando com bons olhos, né? Lembrando que você está aqui no controle. Uhum. E aqui atrás vem a carta do 10 de espadas, que fala de renascimento, então também me fala de fim de ciclo, né? E também me fala, né, que todo início, né? Prevê um fim, todo fim prevê um início, né? São as ciclicidades. Né? É, essa é a leitura que acho que ficou menos. Eu vou tirar mais uma cartinha aqui. Me deu vontade de tirar mais uma carta. Sobre esse sonho do passado. Quer dizer, sonho, né? Essa carta é sonho, sobre o que ela está falando. Está tudo muito bom, né? Ou seja, é um momento de celebrar, celebração, né? Você é um grande imperador. Peraí, que eu ainda não acabei. Tá no controle, tem estratégia, né? Tem uma energia yang muito forte aqui. Tem uma coisa nova em direção ao desconhecido, que também é bom, né? Uma nova visão sobre o passado. Acho que pode ser isso também. Aqui eu vou pedir mais uma cartinha para esse 6 de copas. Para entender melhor esse desafio. Ou talvez o desafio seja seguir os sonhos também, né? Vai ser uma coisa boa, né? Como eu disse, pode ser que não tenha desafio. O desafio é manter os sonhos. O que que esse sonho, esse 6 de copas, está fazendo aqui nessa leitura? Para o pessoal que escolheu o quarto primeiro. Mensagem da Terra, maravilhoso, né? Veja que essa carta fala de abundância, né? Você vê que tem bastante tesouro aí. Eu acho que é perseguir os sonhos mesmo, tá? No fundo do deck, o 5 de fogo. O 5 de fogo fala para ir à luta, né? Você vê que é um bando de gente aqui lutando com o dragão.
né? O 5 de paus, né? Tá todo mundo ali com fogo e indo à luta. Então, né, aqui vem o As de Espadas, que fala sobre verdade, então tem nada a ver com relacionamento amoroso, não, tá? Então, resumindo aqui, né, eu achei maravilhoso, né, tá muito positivo, né, resumindo aqui, tá muito positivo, já tá na hora, né, de celebrar, né, então, se você é esse rei de espadas, lembrando que aqui não tem gênero, né, mas você tá nesse momento de ir à luta, né, não à toa que ele tá no controle, né, ele realmente está no controle, tá? Então, eventualmente, quando a gente está nessa posição, a gente fica muito duro, né? Muito frio. Então comemora as tuas conquistas, né? Você já tem conquistas, certamente você já tem conquistas aqui para celebrar, né? Você é o dono, né, da coisa toda. Tem coisa nova, só que eventualmente desconhecida, né? E aqui o desafio, né? O desafio é seguir os seus sonhos, né? Manter os seus sonhos, né? Eventualmente você está no controle, você está conquistando muita coisa, você tem que celebrar, né? Mas, né? Tem a nova visão aqui, talvez. É, como é que eu vou dizer isso? Tá num momento muito positivo, tá conquistando muita coisa, tá? Tem que lembrar de celebrar as suas conquistas, que a gente entra, né, numa máquina de conquistar, 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 e não usufrui, né? Então aqui tá, precisa celebrar. E às vezes a gente está num momento muito bom, né? E aqui me faz pensar em trabalho, tá? Com essas cartas aqui. É, mas às vezes a gente está num ponto e a gente deixa algum sonho, né? Que a gente acha que não é pra gente, né? Alguma coisa menos yang, né? Menos terra, talvez. Né? E o desafio é a gente lembrar dos nossos sonhos, né? Esse é o desafio, né? E aqui vem a mensagem da Terra, lembrando que isso aqui também é materializável, né? Então, os seus sonhos, acreditar nos seus sonhos também são materializáveis, né? E essa carta aqui tem toda a ajuda dos elementais da Terra, né? Então, uma carta muito positiva e muito abundante. É maravilhosa, né? Essa aqui talvez seja a mais positiva no sentido de estar dando muito certo, né? Só lembra de confiar nos seus sonhos e lembra de parar e celebrar, né, tudo isso que está acontecendo, tudo que está dando certo, tá bom? Deixa aqui uma mensagem para mim se ressoa, se fez sentido, o que que você está fazendo, né, para a gente comemorar junto, tá bom? E me fala se fez sentido também fazer essa leitura com opções, né? Se tem algum outro tema, lembrando que esse tema foi sugerido, né, por um seguidor lá no meu Instagram. E é isso, né? Desejo uma ótima onda encantada da Terra. Preste atenção nas sincronicidades e a gente se vê na próxima leitura. Tchau, tchau.